Olá! Estamos de volta com mais um episódio do canal Lei Maria da Penha em Foco, com a presença do Dr. Júlio Konkowski, que vai trazer para a gente mais algumas informações, né, sobre a questão da Lei Maria da Penha e a defesa do homem. Olá, Dr. Júlio. Olá. Muito prazer em revê-lo. Doutora Luciene, obrigado mais uma vez. Satisfação de estar aqui compartilhando um tema tão popular e polêmico contigo. Mais uma edição aí, a gente vai tratar desse assunto bacana aí. Espero que os nossos inscritos se deliciem aí e se orientem também com as novas tendências da Lei Maria da Penha. Agradeço aí, obrigado, viu? Imagina, que é isso, que é muito importante, né? Sempre se manter informado, né? Para que possa aí, né, essas pessoas, na verdade, que precisam, né, de uma orientação, né, de uma luz, às vezes, no fim do túnel, para que elas possam entender direitinho como é que elas podem proceder, quem elas devem procurar e qual o momento certo para fazer isso, não é? Sem dúvida. Esse é o canal que a gente busca debater de forma democrática, né, sem populismo, sem militância, e entender a lei, como ela funciona e quais os direitos daquele homem intimado de medidas protetivas ou acusado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Perfeito. Para começar, doutor Júlio, eu tenho aqui uma pergunta. Um homem que ele foi acusado de violência doméstica, ele tem a chance de uma defesa justa? Como é que funciona isso na prática? Perfeito. O homem não só tem direito, como ele deve se defender, doutora Luciene, porque o homem, quando ele é intimado a partir do relato da vítima, ou seja, da mulher que se diz vítima. Então o juiz, ele acredita inicialmente na palavra da vítima, isso porque está apoiado na Lei 14.550 do ano passado, de 2023, que conferiu à palavra da mulher uma verossimilhança. Ou seja, ele vai acreditar inicialmente em razão do princípio da precaução. Na dúvida, protege. Então, aquele relato da mulher que se diz vítima, o juiz confere a proteção e impõe ao homem uma série de restrições. Isso vai depender de cada caso concreto. Afastamento do lar, proibição de contato, de aproximação, suspensão do direito de convivência com os filhos, uma série de outras medidas. Então, o homem que recebe essas restrições, ele não só tem o direito, como ele tem o dever de apresentar sua versão dos fatos. Porque ele é intimado das restrições, ele tem obrigação de cumprir a ordem judicial sob pena de ser preso preventivamente e de responder ao crime de descumprimento de medidas protetivas previsto lá no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Então, ele tem uma série de limitações e o juiz já determinou. Então, aquele relato inicial da vítima já convenceu o juiz ou a juíza. Então, quando o homem recebe, ele tem o dever de se defender, porque, repito, doutora Luciene, todo inocente tem algo a dizer. Se você recebe a intimação e nada faz, você transmite com a sua omissão uma suposta culpa. Então, recebeu a intimação, é importantíssimo, crucial que o homem se defenda. E é um direito garantido constitucionalmente, não é, doutor Júlio? Sem dúvida. Aí um ponto importantíssimo. Embora a Lei Maria da Penha seja omissa, essa é uma das nossas propostas de atualização da Lei Maria da Penha, doutora Luciene. Então a Lei Maria da Penha só previu direitos lá para as mulheres. Então ela deixou completamente em branco o direito do homem de se defender. Porém, como nós sabemos, a Lei Maria da Penha é uma lei ordinária, está abaixo da Constituição. E nós temos hoje no ordenamento jurídico um sistema piramidal. Então a Lei Maria da Penha é uma lei ordinária e acima dela está outras normas como a Constituição. E na Constituição nós temos os direitos fundamentais, que são direitos humanos positivados. Então os direitos fundamentais prevê lá o direito ao recurso, à defesa. E além da Constituição, dos direitos fundamentais, nós vamos aurir o fundamento de validade da defesa nos tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil faz parte. Então o Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, é uma norma internacional que integra o nosso ordenamento jurídico e, em razão disso, nós
extraímos fundamentos dessa norma internacional para justificar o direito à defesa do homem. Então, por mais que a Lei Maria da Penha não estabeleça um rito de defesa, o fato dela não prever não impede o homem de se defender. Certo, entendi. Acho que ficou bem claro aqui, né, pessoal? Então, vocês têm o dever e o direito garantido constitucionalmente de uma defesa, né? E no tocante às medidas protetivas, elas podem durar quanto tempo, né? Como que é possível a gente contestar esse tempo? Como que funciona? A Lei Maria da Penha não fixa um prazo de duração das medidas protetivas. Elas duram por prazo indeterminado. Ou seja, o legislador deixou para o juiz analisar cada caso concreto e, diante disso, estabelecer o seu tempo de duração, que está relacionado ao risco. Então, enquanto houver risco para a vítima, as protetivas continuam vigorando. A questão crucial é saber quando esse risco cessa, porque é um conceito muito indeterminado. São questões muito abertas, porosas. Então, a defesa do homem é muito importante. Não é qualquer defesa. É uma defesa especializada. Então, aí não é recomendável que o homem contrate qualquer profissional. Ele tem que contratar uma pessoa especializada, um advogado especializado, porque, afinal de contas, doutora Luciane, quando nós machucamos o joelho, procuramos o ortopedista. E quando temos uma intimação de medidas protetivas, devemos encontrar um profissional especializado nessa área. Então, respondendo a sua pergunta, como a lei não estabeleceu um prazo, as protetivas vigoram por prazo indeterminado. Tem clientes que chegaram no nosso escritório com protetivas vigentes há 5 anos. E ele não sabia que estava vigente. Por que ficou vigente por todo esse tempo? Porque ele não se defendeu. Nós trabalhamos hoje o seguinte: o juiz só responde aquilo que lhe é perguntado. Se você não provoca, o juiz não se manifesta. Então, a defesa vai sempre insistir, chega uma hora que a insistência vence e o juiz revoga as protetivas. Se você deixar de se defender, certamente a sua protetiva vai se perenizar e você pode ter um caso semelhante que o nosso cliente, que chegou no escritório com uma vigência de 5 anos de protetiva. Meu Deus. E tem casos também que essa medida protetiva ela está vigorando, né? Porém, em um dado momento, a mulher, eu quero retirar. Como é que eu faço, né? E isso é algo que acontece porque às vezes o casal ele se reconcilia. Muito Acontece isso, doutora? Já pegou casos assim? 30% dos casos do nosso escritório acontecem isso. Nossa. Inicialmente a vítima pede medidas protetivas no calor daquela emoção, porque às vezes naquele momento precisava mesmo, ou não, né? Não importa aí o motivo, mas o fato é que ela tem a protetiva. As partes se reconciliaram, e aí como que faz? A vítima tem várias formas de pedir a revogação. A forma mais rápida é por meio do advogado especialista, porque o nosso pedido de revogação vai ser diretamente para o juiz, não vai ser para o delegado nem para o promotor. Então a lógica é essa: se a protetiva ela é concedida com base na palavra da mulher que se diz vítima, a sua revogação também tem que seguir a mesma lógica. Sim. Tá? Então geralmente a mulher que contrata um advogado, o advogado peticiona informando que não há mais risco e em razão disso pede a revogação das protetivas. Mas tem um problema. Se o fato base que originou essa protetiva tiver relação com violência física, ela consegue revogar a protetiva, mas vai nascer um inquérito policial para apurar esse fato subjacente. Então, a reconciliação não impede a investigação, tampouco o processo criminal. Então, pode ser que, nesse caso, você consiga revogar a protetiva, mas a defesa do homem será absolutamente necessária, porque se o fato envolver violência, certamente haverá um inquérito e uma ação criminal por lesão corporal. Então, ok. Só para o pessoal poder entender. Então, aí, neste caso, estamos falando de 2 processos diferentes. Um processo criminal que se originou aqui da medida protetiva. Exatamente. É isso, doutor? Perfeitamente. Entendi. Então,
O fato, ele dá ensejo a uma proteção por meio das protetivas e uma investigação por meio do inquérito policial. A protetiva está muito dependente da vítima. Ela pode retirar a hora que ela se sentir sem risco. Agora, o inquérito, quando é lesão corporal, só quando é lesão corporal. O STF entendeu que nesses casos envolvendo violência doméstica, a vítima não tem mais gerência sobre aquilo. É indisponível. Por quê? Uma questão simples. Porque antes dessa interpretação, a mulher era ameaçada ou espancada para retirar a queixa. Então, ela ia na delegacia contra a sua vontade sob ameaça. Então, pensando em preservar essa autonomia, o STF tirou da mulher esse poder e tornando a retratação indisponível. Legal. Então, para poder fechar esse ponto, que é muito importante e que gera muita confusão na cabeça das pessoas. Ela retira a medida protetiva, porém, o criminal continua em andamento. Continua em andamento. E aí vai prosseguir para ver se confirma a hipótese que ela suscitou no momento da lavratura do boletim de ocorrência. Perfeito. Doutor, e se esse homem, né, que teve aí a medida protetiva, aquele homem que respeita essas medidas, ele tem chances de encerrar esse processo mais rápido? Como é que funciona? O respeito à ordem judicial é um dever, é uma obrigação, não é um direito. Então, eu costumo dizer que para você revogar a protetiva, você tem que primeiro respeitar a ordem. Porque você, sendo rebelde, essa protetiva tende a se perenizar. Porque o juiz entende que você não está pronto. Além de você agravar a sua situação, podendo ser preso preventivamente, podendo responder a um crime de descumprimento, que já tem positivação. Então, o homem que pretende revogar rapidamente a sua protetiva, primeiro passo, respeite a ordem judicial. Depois disso, você vai utilizar esse respeito como um dos fundamentos do seu pedido de revogação. Ora, o tempo decorrido de vigência sem descumprimento já é um fato novo a ser considerado pelo julgador. Então, a minha orientação é sempre respeite a ordem judicial, mas se defenda. Impugne essa ordem através de petições, de recursos, enfim, utilize o ferramental jurídico que está à sua disposição. Legal. Doutor, eu sei que a gente já falou isso em alguns episódios anteriores, mas eu acho que é sempre importante a gente ressaltar, né? Porque toda vez que a gente fala de medida protetiva, a gente sempre coloca duas figuras aqui. O homem, a mulher, geralmente a esposa, o esposo, mas nesse caso, a medida protetiva, ela pode ser buscada, né? Eu acredito que esse seja o termo, enfim, ela pode ser buscada por outras pessoas além da esposa? Por exemplo, uma filha, um filho, como é que funciona? Hoje, o conceito de vítima para a obtenção das medidas protetivas, ele é um conceito mais amplo. Não está confinado à relação de homem e mulher. Ele tem um conceito alargado porque ele tenta cobrir as relações familiares, afetivas, que são muito complexas e elas mudam muito rapidamente. Então o legislador ele não consegue acompanhar, legislativamente falando, a evolução da sociedade. Então esse é o papel dos tribunais, que criaram outras hipóteses de proteção, outras pessoas, outros grupos vulneráveis que podem se valer da proteção instituída pela Lei Maria da Penha. Um exemplo é o casal homoafetivo, por exemplo. Então são dois homens, né, que vivem uma relação de homoafetividade e, nesse caso, um deles que for vítima do outro pode pleitear medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha. E esse conceito se estende, por exemplo, para a mãe em relação à filha ou filho, à avó, se estende à sobrinha em relação ao tio, à irmã em relação ao irmão. Veja que o conceito ele não está atrelado só à conjugalidade.
Geralmente, quando vem a nossa cabeça, vem o marido e a mulher. Sim. Porque esse, de fato, é o mais comum, né? Mas nós devemos ampliar isso para a parentalidade também. As relações de parentesco, que o conflito está inerente também, que é muito comum. Isso também é protegido pela Lei Maria da Penha. Até porque a nossa sociedade está em constante transformação, né? A gente teve aí recentemente um debate, né, feito, né, por conta do projeto da reforma do Código Civil, onde muito se discutiu com relação à questão das famílias, né, que hoje a gente tem uma pluralidade de famílias, né, aquele núcleo lá de trás, homem, mulher, ele já se transformou, né, como o doutor mesmo colocou, existem o casal homoafetivo, né? E dentro dessa relação estendida aí também a proteção da Lei Maria da Penha. Isso é muito importante, né? Porque mostra que os nossos julgadores, né? Os nossos juízes, eles estão também acompanhando essas mudanças e estendendo essas proteções também a essas multipluralidade de famílias, né? O que é muito, muito importante. E voltando para a questão das provas, né? Na defesa desse homem ou dessa pessoa que foi acusado aí dessa violência, a palavra da vítima, ela é sempre decisiva, doutor? No início, sim. Aqui tem uma questão que eu trabalho nas minhas propostas de atualização da Lei Maria da Penha. É divisar a concessão das protetivas com a prorrogação delas. Porque, olha, a lógica ela é interessante. Para você conceder medidas protetivas, a Lei 14.550, ela positivou aquilo que a jurisprudência já vinha aplicando. Porque é inconcebível você pretender proteger tardiamente. Isso pode ser insuficiente. Então, com base no relato inicial da vítima, que alega ter sofrido violência doméstica, é dever do magistrado acreditar inicialmente nessa versão com base no princípio da precaução. Vige aí nesse momento inicial de concessão o princípio da dúvida protege-se, né? No indúbio pró-proteção. Agora, outra coisa diferente, muito diferente, que é tratado tudo dentro do mesmo balaio, que aqui vem a minha crítica, é a prorrogação. A prorrogação ela geralmente acontece a partir do 6º mês que as protetivas foram concedidas. E 6 meses já foi tempo suficiente para a vítima levantar as provas mínimas para comprovar que ainda o risco permanece. Eu entendo equivocado, com todo respeito àqueles que pensam diferente, que a prorrogação deve ser tratada como a concessão. A concessão aplica-se à precaução. E a prorrogação já não deve ser aplicada à precaução. Deve-se exigir prova mínima do risco, porque nós temos que entender que toda proteção tem um efeito colateral de restrição da outra parte. E geralmente as restrições impostas ao homem são restrições a direitos fundamentais. E não dá para sustentar que direitos fundamentais sejam mitigados com base em uma versão unilateral sem provas. Então isso não fecha as pontas do sistema. Então, para a concessão, entendemos razoável a palavra da vítima, concordamos, porque nem sempre ela tem aquela disposição às provas. Porém, a prorrogação que acontece a partir de 6 meses, defendemos que é imprescindível a apresentação de elementos mínimos para que a proteção seja mantida. Até porque essas provas, acredita-se que é algo que esteja próximo à vítima, né, para que ela possa demonstrar. Né? E a partir do momento que ela recebe essa intimação, né, de que ela tem aí uma medida protetiva, é nesse momento que ela já tem que acionar um profissional especializado para que ele também direcione, olha, nós vamos precisar de um conjunto probatório para poder fazer a sua defesa, né? E a partir daí reunir todos esses elementos, né? Então ela já tem aí de imediato, recebeu
a medida, de imediato, ela já tem que começar a colacionar esses documentos, não é Sem isso, dúvida. doutor? Eu penso também aqui que as pessoas que talvez não estejam tão familiarizadas e utilizam de um argumento muito retórico, que é aquele, olha, mas se o homem não quer, está dizendo que não quer se aproximar da vítima, por que ele quer revogar essa protetiva? Isso é um argumento tão profundo quanto um pires, porque ela desconsidera completamente os prejuízos, a nocividade das medidas protetivas em termos pessoal, social, trabalhista, para o homem que é afetado por essas medidas. Então, a pessoa geralmente tem o nome lançado lá no Jus Brasil, enfim, nesses sites de busca. E aí a primeira coisa que a pessoa vê é o rótulo do crime que ensejou a protetiva, lesão corporal, injúria, ameaça. A pessoa que lê aquilo, que não é familiarizada, vai rotular o homem com toda certeza. Não é um prêmio que ele está se vangloriando, que ele tem orgulho de ter. É uma informação que traz ali prejuízos sociais e muitas pessoas são demitidas, não conseguem emprego, recolocação no mercado de trabalho porque essas informações estão lá. Então não é simplesmente uma restrição sem prejuízo, com mínimo prejuízo para o homem. Quem pensa assim são pessoas que primeiro não têm uma noção completa do que a protetiva causa na vida do homem. São argumentos retóricos, panfletários, que justificam uma imposição muito gravosa para o homem. Certo. E isso também, doutor, no caso, se o acusado ele for inocente, né? Quais os caminhos legais que ele tem para fazer isso? São muito semelhantes ao caminho adotado para uma pessoa que realmente partiu de uma agressão, mas quer comprovar de alguma forma que há algo a mais por trás? Como é que funciona no caso para o inocente? Olha, seja culpado ou não, na protetiva nós não discutimos culpa. Porque na protetiva vigora ali uma cautelar de afastamento, né, protegendo a vítima. Não é um processo acusatório porque não tem denúncia do Ministério Público e o homem não pode ser condenado a uma pena, embora muitas restrições sejam piores do que a própria pena que esse homem pudesse receber se fosse processado. Um afastamento do lar. Imagina a situação, tenho clientes que foram dormir no carro. Meu Deus. Porque não tinham condições de alugar, pagavam financiamento e aí ele foi retirado do carro porque houve uma ofensa à companheira dele. Será que a ofensa, simplesmente um xingamento, justificaria a retirada desse homem do lar? Então me parece que falta também não só uma responsabilidade no momento da concessão, mas também uma responsabilidade no momento da imposição da restrição. Me parece que a restrição ela tem que guardar proporcionalidade com a lesão ao bem jurídico informado pela vítima. Não dá para matar uma mosca com bala de canhão. Então se ela fala, olha, ele me xingou, o xingamento justifica o afastamento do lar, então me parece também que nós temos que avaliar o que é violência doméstica e não criar uma discussão trivial de todo e qualquer casal e transformar isso numa violência doméstica para justificar restrições muito severas para o homem. Então nós temos que ter cuidado, responsabilidade político-constitucional no momento da concessão das proteções e também no momento do estabelecimento das restrições. E aí me parece, né, que há uma desproporcionalidade dessas medidas restritivas, né, doutor? Como o doutor mesmo mencionou, né? Um ato praticado de menor grau de ofensa com uma restrição muito maior, porque a retirada desse homem do lar é muito maior a questão do xingamento em si. Entende? Uma desproporcionalidade da medida aplicada, da restrição aplicada, seria isso? Eu penso que aí você cai naquilo que eu defendo de violência institucional. Quando a violência ela passa de lado, ela é exercida pelo Estado através das suas agências e dos seus órgãos que
aplicando equivocadamente, desproporcionalmente a lei, ela acaba aterrorizando aquela outra parte que nem acusada é. Vale lembrar que nós não estamos falando de uma acusação, ele não é réu, ele não é acusado, ele é um simples averiguado que teve contra si restrições. Não estamos falando se ele é culpado ou não. Imagina então, você está tirando a dignidade desse homem, tirando ele de casa com base numa pequena ofensa à honra da sua companheira. Lógico que está errado também ofender, Sim. Lógico, mas me parece aqui que caberia um tratamento mais consensual. Vamos trazer a mediação para dentro desses conflitos. E essa é uma das minhas propostas. Quando você tem a mediação, você restaura a família, você restaura a comunicação, porque aquele conflito que originou a protetiva, ele veio de uma comunicação rompida. E a protetiva, ela é consequencialista. Ela atua após o fato. Então, se um casal que teve um único incidente na sua história, por que aplicar logo de cara, de largada, a protetiva? Por que não tentar salvar essa relação, levando as partes para uma conciliação, uma mediação? A mediação é melhor porque a mediação é um instrumento mais adequado para quando as partes já têm um histórico de vivência. Um casal em conflito, ele pode ser esse conflito pode ser administrado pela mediação. Então, me parece que falta essa sensibilidade de trazer esses institutos multidisciplinares para dentro da Lei Maria da Penha, e não só encarar a Maria da Penha como um instituto de repressão. Eu acho que cabe o lugar da mediação aí. Talvez até uma questão de uma oficina, né? Para restauração, isso acontece bastante no direito de família, né? Quando a gente tem uma questão onde o casal está se divorciando e às vezes está ali na disputa pela guarda das crianças, né? Há juízes que encaminham esse casal para uma oficina de paz, né? Justamente para poder entender, né, como é que lida com essa situação, como é que lida com essa disputa, que não deveria ser uma disputa, porque a criança vê tudo isso, ela sente tudo isso. Né? Então, talvez também a aplicação ou a criação de uma oficina nesses casos, não é, doutor? Sem dúvida. Eu acho que assim, nós temos graus de ofensa. E para aquelas ofensas menores, ameaça, ou injúria, crimes contra a honra, enfim, nós poderíamos estabelecer, desenhar um formato de mediação antes, talvez, de o juiz aplicar as restrições. Eu acho que é muito mais salutar e você acabaria também com esse intervencionismo do Estado, esse olhar do Estado sempre focado na punição. Sim. Eu acho que ele poderia resgatar os conceitos, permitir com que as partes construam o seu consenso, né? Não o Estado impondo, né? O Estado está lá na situação de ineficácia desses métodos. O Estado teria esse ferramental, mas antes de usar esse ferramental, que é drástico, daria oportunidade para a mediação. E aí, doutor, pegando esse gancho, né, da questão da família que eu fiz proposital, né, a gente também precisa entender esse pai que foi a vítima, né, nessa situação, né, ele perde daí os seus direitos, né, e como é que fica essa questão com relação aos filhos, né, essa convivência dele com os filhos, já que ele tem uma medida com uma restrição. Como é que é administrado isso? Sim. Na verdade, a protetiva, ela acaba impondo limitações para terceiros, para toda a família. Porque na medida em que o casal ou ex-casal tem filhos menores e você tem a residência da criança, geralmente com a mãe que tem a proteção, como que ficaria para o pai ter contato, conviver com o seu filho menor, se esse filho está residindo com a mãe? O contato com a criança pressupõe um contato com a mãe. Logo, esse homem, esse pai,
ele está na iminência de descumprir protetiva a todo momento, sem querer. Um descumprimento involuntário, mas é um descumprimento. Então, a protetiva, ela estabelece esse grau de restrição, mas impõe um ônus para a mãe, para o pai, para os irmãos, para que eles façam essa ponte. E aí você acaba trazendo para dentro do conflito pessoas que não têm nada a ver com a relação. Vocês obrigam essas pessoas a participarem daquela situação, fazendo aquela intermediação, aquela ponte, sem querer. Porque não criamos mecanismo para que as partes possam tratar desse assunto que é o filho. Nós delegamos para terceiros a educação dessa criança que está no meio desse fogo cruzado. Me parece que precisamos ter responsabilidade também no momento da imposição dessas restrições, porque muitas decisões são até bonitas, retóricas. Olha, a decisão não impede o convívio com o filho. Não se aplica, não se estende. Tudo bem. Você acaba dificultando muito a convivência, porque como que você vai buscar a criança de 3 anos de idade morando com a mãe? Tá, não impede, entendi, mas dificulta. E sim, muitos pais moram em outra cidade, e aí as famílias acabam não se falando mais também. Quem vai sair perdendo nessa história? É a criança em primeiro lugar, porque vai perder contato com o pai, e o pai vai ficar temeroso, não vai poder ver a criança por receio de ser punido, né? E aí você vai ficar 1, 2 anos com esse pai sem contato com a criança, perdendo uma história que jamais vai voltar. É uma perda irreparável, principalmente para a criança, porque não vai ter o pai presente em aniversário, não vai ter pai presente na escola, porque uma das restrições é a proibição desse pai de estar presente nos mesmos locais que a mãe. Ora, se a criança faz aniversário ou tem uma festa na escola, a mãe vai estar presente, logo o pai não vai poder estar lá. Então a mãe acaba tendo total participação dos principais momentos do filho, ao passo que o pai, em razão da restrição, ele acaba impossibilitado e perdendo um direito humano, que é o direito de história com o seu filho. Nossa, e você vê que tem também, né, dentro dessa situação, né, o que é extremamente prejudicial para o desenvolvimento dessa criança. Porque a figura paterna, e isso, psicólogos, né, tem estudos que falam sobre isso, a figura paterna, ela é muito importante para o desenvolvimento dessa criança, né, para aquela sensação de segurança, né, porque essa criança, ela tem a sociedade dela, né, a sociedade inicial dela é a escola, e a partir daí ela vai se desenvolvendo. E quando ela não tem essa figura do pai ali presente, essa sensação de segurança, ela vai se escoando. E isso você acaba fazendo com que essa criança ela se torne um adolescente inseguro, muitas vezes um adolescente com questões emocionais profundas para se resolver, ainda mais no mundo de hoje, que a gente vive essa questão da ansiedade, né, que a gente não espera as coisas acontecerem. Então, tudo isso traz um prejuízo muito grande para a formação desses filhos, né, doutor? Você falou uma coisa importantíssima que fez aqui resgatar uma questão. Quando o pai é impedido indiretamente de ter um obstáculo quase intransponível de ver o seu filho, de conviver com ele em razão da protetiva, e aí você tem uma perda dessa convivência, e essa criança é muito pequena, o que ela pergunta? Olha, meu pai estava aqui ontem, agora não está mais. Ela pergunta, cadê o papai? Cadê o papai? E aí vão falar o quê? Se o papai não pode estar aqui por protetiva? Ou vão falar o seguinte, seu papai não gosta de você porque ele não veio para cá. Aí começam os atos de alienação, porque aproveitam muitas vezes a protetiva para dizer o seguinte, para justificar que o pai não está, não porque ele não pode estar, ou porque está sendo dificultado, mas sim porque o papai não gosta do nenê, o papai não quer mais ver o nenê, ou a gente vai fechar os olhos e acreditar que isso não acontece. Então isso é um ato colateral que pode existir, e eu aposto que acontece muito. Obviamente que nós não conseguimos provar, mas acontece. O pai que não consegue ver o filho, e por essa dificuldade da protetiva, o que é falado para essa criança? Não há um estudo
para apurar o que estão falando para essa criança para justificar a ausência do pai. O pai não está vindo aqui porque não pode, ou porque o pai é um malvado, não gosta da criança, e a criança nasce com aquela retórica toda, entendendo que o pai não gosta, e vai crescer como essa criança? Então nós não temos essa preocupação institucional. Não temos como que essa criança está sendo... O que estão falando para essa criança para explicar a ausência do pai? Isso é muito grave. E isso, né, fazendo já um link para o nosso próximo questionamento, ele vai trazer um reflexo para esse homem na sociedade, né, doutor? Porque ele vai ter uma medida protetiva que já vai trazer alguns obstáculos dele para a vida social e também para a vida dessa criança, não é isso, doutor? Isso é outro ponto. Eu sempre entendo o seguinte: teve protetivas, se defendam. Porque além da defesa facilitar a revogação dessa protetiva, isso vai ter um registro. Olha que importante isso. É um registro que o homem deixa nesse processo para lá na frente ele mostrar que ele apresentou a sua versão e qual foi o motivo dele estar sendo ausente na vida do filho ou da filha. Então eu oriento sempre: teve protetiva, se defenda, não só para revogar, mas para deixar um documento para a posteridade, porque o seu filho vai crescer e ele vai entender os motivos pelos quais você não exerceu essa visita. Então ali está escrito, é um registro muito fundamental. É talvez o momento do acerto de contas, exatamente, né, doutor? Porque chega, não tenha dúvida. Tá. Doutor, e essas medidas protetivas, elas são definitivas ou elas podem ser ajustadas ao longo do processo? Olha, tecnicamente, juridicamente, elas são provisórias. Porém, os seus efeitos são definitivos. Porque quando você retira a dignidade de um homem, você revogando essa protetiva, você não vai fazer essa dignidade ser restaurada. Você não vai fazer com que a dor desse homem, o sofrimento desse homem, essa humilhação, volte atrás. Então você formou uma outra pessoa. Existe o homem depois da protetiva e o homem antes. Então, os efeitos psicológicos me parece que são irrevogáveis. Acabou. Agora, tecnicamente, as protetivas elas são provisórias e elas perduram até a situação de risco desaparecer. Então, tendo situação de risco, continua. Desaparecendo, ela deve ser retirada. E aqui minha outra crítica. Se a situação se a protetiva está pendurada numa situação de risco, a vítima que se aproxima do homem na constância da medida protetiva, o que ela sinaliza? Que não há mais risco. Ora, se a vítima, com seu comportamento contraditório, está sinalizando que não está mais em risco, cumpre ao juiz revogar essa protetiva sem intimar a vítima. Não tem que intimar a vítima, porque o comportamento dela já foi suficiente. Só me faltava a vítima se aproxima do homem no curso das protetivas, o juiz ainda intima e a vítima fala que quer continuar com a protetiva. Na minha avaliação, a vítima que age dessa forma, age de forma contraditória, ela mantém uma restrição desnecessária, mantém um gasto público desnecessário e, na minha concepção, ela deveria ser punida. E isso era uma observação que eu ia fazer, doutor, porque há casos em que realmente acontece essa reaproximação, né? E aí, como o doutor bem colocou, a necessidade de se revogar, porque demonstra ali que não há mais um risco. Porém, também existe casos, e aí vai a minha pergunta, existe casos onde é provocada uma reaproximação para que isso se tenha um efeito de, tá descumprindo a medida? O senhor já viu algum caso nesse sentido? Sim, sim. E, na verdade, o que acontece é quando as partes têm protetivas, as partes se reconciliam. E qual o papel da vítima aí? Da mesma forma que ela pediu proteção, ela deveria, nesse caso, pedir a revogação. E aí, geralmente, não acontece, as partes se reconciliam, começam a viver como se não tivessem protetiva, mas a protetiva está lá, imperando, só o juiz não sabe da situação, porque o Estado não é onipresente. E aí, da mesma forma que houve o primeiro conflito, houve o segundo, depois de 2 meses dessa reconciliação. E aí muitas vítimas falam,
eu vou pedir nova protetiva, mas você já tem, eu vou ligar agora para a polícia falando que você descumpriu protetiva. Ela liga para a polícia chega, constata que a protetiva está vigente, o homem é preso em flagrante, preso e responde pelo crime de descumprimento. Essa é a justiça que a gente espera? Me parece que não. Me parece que não. Então a vítima que tem protetiva, se reconcilia e não informa, ela deveria ter uma sanção, porque isso é engodo. Isso me parece que é má fé. Ou tem outro nome que eu desconheço? Não tem. Isso é uma má fé que deve ser sancionada, deve ser punida. Então, infelizmente, muitos homens emocionados acabam se reconciliando e não tomando essa precaução. Olha, você quer reconciliar? Então peça a revogação, caso contrário, não caia nessa cilada, porque é cilada. Você voltar com a pessoa debaixo de uma medida protetiva. Então você está refém de uma medida protetiva. Qualquer discussão, ela pede, liga para a polícia e vai constatar que você está em casa, próximo dela e com uma medida protetiva. O policial não pode fazer esse juízo de valor. Ele vai olhar, protetiva, você aqui perto dela, te leva preso, acabou. É isso que acontece. Caramba. Doutor, e a gente está falando aqui também dessa questão da, né, colocando aí a vítima. A vítima também pode ser o homem nesses casos de violência doméstica? E como é que funciona essa proteção para ele? Pode, mas ele não pode se valer do ferramental da Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, em regra, fora aqueles casos excepcionais dos grupos vulneráveis, é para a proteção da mulher. O homem não tem a proteção da Lei Maria da Penha. Há uma situação. Indiretamente ele pode ser protegido quando a vítima recebe a proteção e essa proteção é estendida para os seus familiares. Aí pode ser que o irmão seja protegido, indiretamente. Mas diretamente, o homem não pode fazer uso da Lei Maria da Penha para se defender da mulher. Nesse caso, ele tem que se valer da vala comum, do Código de Processo Penal, e para que ele consiga obter a restrição, ele precisa que o fato base seja criminoso, e aí sim ele entrar com uma representação criminal pedindo medidas cautelares inominadas contra a vítima. Ou, alternativamente, ele pode ingressar com uma ação civil de obrigação de não fazer e pedir uma tutela antecipada ou uma tutela cautelar para que estabeleça restrições para aquela parte requerida. Certo. Doutor, e assim, eu sei que a gente deu uma pincelada a alguns debates aqui atrás, mas eu acho que é sempre importante a gente ressaltar quando essas medidas protetivas colocam o homem em desvantagem com relação a resolver a guarda dos filhos. A Lei 14.713 foi altamente prejudicial. Ela confundiu conjugalidade com parentalidade. Essa lei estabeleceu o seguinte: havendo protetivas, recomenda-se a guarda unilateral. Imagina um casal que brigou, tem a guarda compartilhada, e aí a vítima alegou que foi vítima de violência doméstica, e em razão dessa lei ela poderia, em tese, retirar a guarda compartilhada e passar a ser unilateral para ela em razão da protetiva. Detalhe, da protetiva que foi solicitada com base na declaração unilateral de uma mulher que se diz vítima. Perfeito? Então, com base na sua declaração unilateral, pelo princípio da precaução, o juiz dá mais credibilidade para a palavra da vítima, o juiz concede essas protetivas, a vítima pega essa protetiva, entra com uma ação para alteração da guarda, e de compartilhada ela pede guarda unilateral justificada na existência de uma medida protetiva, repito, que foi concedida com base na declaração unilateral, sem nenhuma prova. Essa é a lei que nós temos hoje do ano passado. Então aqui eu falo, Lei 14.713. Ela criou um regime extremamente injusto, com base em vento. A vítima consegue transformar uma guarda compartilhada em uma guarda unilateral. Esse é o regime, esse está positivado, está valendo hoje. Então eu sou totalmente crítico. Eu acho que, na verdade, nós temos que... Você pode ter um mau marido e um bom pai. Porque
a protetiva que é para a vítima deve acarretar, inclusive, a alteração da guarda. Aí tem uma outra questão que também é um desdobramento dessa. Na minha avaliação, o Brasil não tem condições de ter guarda compartilhada quando tem medida protetiva. Esse é o espírito. Mas daí, dessa forma, simplesmente porque a vítima tem medidas protetivas, eu acho que é injusto, porque isso pode gerar uma indústria, uma fabricação de medidas protetivas para se obter a guarda unilateral. Isso é um estímulo. Né? Então, por que o INSS, por exemplo, pede um monte de documentos para conceder benefício previdenciário? Porque sabe que se fosse fácil, todo mundo ia burlar. Ora, por que se então a medida protetiva é facilmente ser obtida, não tem um filtro? Né? Então, isso também tem que ser levado em conta. Né? Medidas protetivas fabricadas para transformar uma guarda compartilhada unilateral me parece extremamente questionável. Uma necessidade de uma melhor regulamentação. Sem dúvida. Né, doutor? Critérios mais objetivos. Eu acho que assim, nós temos que ter critérios fixos, claros, porque isso gera segurança, isso gera previsibilidade. E o direito, para ser respeitado, ele precisa ser previsível. Não dá para qualquer hora você não ter aonde se pautar. Cada hora é um motivo. Ora, o que é necessário para conseguir, o que é necessário para revogar também. Eu acho que é importante. Outro ponto, poxa, a pessoa, o homem tem uma certa idade, não teve uma multa sequer na vida. Uma palavra da mulher que se diz vítima impõe a ele uma série de restrições. E o histórico desse homem não é levado em consideração? Esse homem nunca passou na frente de uma delegacia, nunca tomou uma multa de trânsito. Por que a história desse homem não pode ser levada em consideração? A história dele é mais importante do que a própria palavra de alguém. Porque a palavra de alguém pode ser derivada de um conflito. Agora a história dele é a história, tá aí. A tendência dele é respeitar a lei. E por que essa história não é levada em conta? Então, um fato novo, para modificar, para revogar a protetiva, eu sempre defendo o histórico de vida do cliente. Então o histórico é um elemento importantíssimo para se avaliar o risco. E diante de todas essas nossas colocações que estamos fazendo aqui, né, claro, o doutor, né, sempre colocando muito bem, pontuando muito bem, fazendo críticas plausíveis com relação à legislação, o doutor até já havia mencionado que existem algumas propostas, né, para atualização dessa lei, porque é uma lei que foi criada há 18 anos, né, e aí onde a gente tem o homem tendo que buscar a sua defesa fora da legislação, né? O doutor entende que a Lei Maria da Penha, ela deveria incluir um rito de defesa para o homem? Como que o senhor entende que isso deveria ser feito? É importante destacar que eu venho já atuando nessa lei há 15 anos. E essa experiência me permitiu criar um juízo crítico, um juízo que permita que essa lei seja atualizada, a oferecer propostas. E essas propostas são encampadas por nós. E uma das questões, observando a lei, nos últimos 5 anos, todas as alterações na Lei Maria da Penha foram para beneficiar a mulher. É óbvio que ela é a principal protagonista, mas esquecendo completamente o homem. O homem na Lei Maria da Penha é tratado como objeto, como uma coisa. Ele não é sujeito de direitos na Lei Maria da Penha. É só ler a lei. A lei chama o homem de medida protetiva, intimado, sabe de quê? De agressor. De agressor. Isso é uma atrocidade. Como que você pode chamar uma pessoa de agressora? A lei. Sendo com base na declaração de uma pessoa, de uma mulher, ele se transforma em agressor simplesmente porque a mulher pediu medidas protetivas. E a medida protetiva não é um processo criminal, não é um processo condenatório. Ninguém pode ser condenado nem absolvido. Como que você vai chamar uma pessoa de agressor no momento inicial? Tem que ter cuidado, um respeito. A pessoa tem nome, não é agressor. Ele é requerido, averiguado, defendido. A lei criou de propósito uma exposição desnecessária para humilhar. A lei foi feita para humilhar o homem. Não só para defender. Ela defendeu a mulher, protegeu a mulher, mas quis também humilhar, porque o grupo que a formou quis fazer isso. Ela quis falar, olha, esse homem aqui, esse agressor,
sem ter processo. Ele nem foi condenado e nem será condenado na medida protetiva. Mas já classificou ele como agressor. E para a sociedade, alguém que lê essa decisão vai falar, esse é um agressor. Então, outro ponto que eu coloco como uma necessidade de uma linguagem neutra, antidiscriminatória na Lei Maria da Penha, excluir a palavra agressor da Lei Maria da Penha. Ele não foi condenado, ele não é um agressor, ele não pode ser tratado assim. Ele tem que ser tratado de forma, com urbanidade, com respeito e com dignidade. Entendo. Doutor, e nesse caso, né, dessas propostas de atualização da lei, o doutor entende, porque hoje o que a gente vê é que não existe um prazo para a defesa do homem, né? Não existe, não tem, a lei ela não traz isso, e o que ele vai buscar, tem que buscar fora, em uma outra legislação, no caso, o Código Penal. O doutor entende que essa atualização da Lei Maria da Penha, o homem ele deveria ter um prazo específico para apresentar as suas defesas? Sim, o único prazo que a Lei Maria da Penha instituiu foi o de 48 horas para o juiz apreciar o pedido de medidas protetivas formulado pela vítima. Só. A Lei Maria da Penha esqueceu a defesa do homem, trata o homem como coisa, e muito menos o prazo de defesa. Hoje o homem é intimado para obedecer às restrições. Ele não é intimado também para apresentar sua versão. Ele não é intimado para apresentar a sua defesa. Então, o homem que é intimado, ele precisa respeitar a ordem judicial, isso é uma premissa, e também apresentar imediatamente a sua versão, porque quem cala consente. Se você não se defende, você está convalidando isso, e lá na frente, quando tudo acabar, você vai falar, eu fui injustiçado, tem uma medida protetiva contra mim, vão perguntar, você se defendeu? Não. Então, meu amigo, lógico que vão acreditar na versão de quem te acusou. Né? Então precisa ter a pronta, imediato, a defesa imediata dos seus interesses. Foi intimado? O juiz deu restrições? Vale ressaltar que foi o juiz que determinou. Então a coisa é grave, é óbvio. Então é necessário fazer uma pronta intervenção, apresentar sua versão dos fatos e deixar isso registrado e lutar para a revogação das protetivas. Perfeito. Doutor, e existiria uma forma de recursos para os casos de deferimento da prorrogação das medidas? Existe isso? E como que isso beneficia as partes? Hoje nós vivemos o sistema à la carte, no vale tudo. Vale tudo, literalmente. O que acontece? A Lei Maria da Penha não previu também um recurso específico contra a decisão que concede protetivas ou a prorroga. Então, qual que é a ideia? Aí chove ideias. Você tem recurso em sentido estrito, apelação, agravo de instrumento, mandado de segurança, habeas corpus, o que tiver. Só que aí é o seguinte, já que não tem, a lei não estabeleceu, quem define o que pode ou não é o julgador. E aí você apresenta um recurso, o julgador fala, eu não gosto desse recurso, eu prefiro outro, então não vou aceitar o seu recurso porque eu entendo que é outro, e você fica sem recurso. Você fica sem recorrer porque ele entendeu que o recurso é outro. Ele deveria aplicar o princípio da fungibilidade. Sim. Ora, a lei não estabeleceu o recurso, então você pode aceitar aquele que tem o menor prazo, que é o recurso em sentido estrito. São 5 dias para interpor. Então, nem isso é feito muitas vezes. Muitas vezes o recurso não é aceito, você tem que apresentar carta testemunhável para lutar para que esse recurso seja admitido. Olha a briga! Sendo que a lei poderia claramente estabelecer, olha, o recurso contra a medida protetiva é esse, acabou. Mas, reitero, a coisa foi feita para não funcionar. A lei foi feita para punir, para dificultar a defesa. É uma questão tão básica, tão elementar, que acreditar que a lei esqueceu é muita infantilidade. Na minha versão, na minha ideia, a lei houve uma omissão proposital, intencional para que o homem não se defendesse. Essa é a minha ideia. Eu tenho para mim que o homem não pode, não vão regulamentar isso, porque não é interessante, porque isso não traz voto.
Entendo. E isso é bem complicado, né, doutora? Partindo já da questão de que na própria lei, a lei já traz o homem como agressor, ou seja, ela já ali mesmo, ela analisa, julga, condena e executa, né? Em uma única lei, né? E aí a gente tem, quando a gente usa esse termo agressor, como o senhor bem colocou aqui, né? A gente tem essa linguagem que criminaliza, né, o homem. O doutor defende esse uso de uma linguagem não discriminatória. Como é que isso ajuda para um tratamento mais justo? A pessoa que geralmente ela recebe uma medida protetiva, ela não é uma pessoa que está acostumado com as práticas judiciais. São casos isolados, a maioria são casos isolados. E quando a pessoa lê a decisão e fala assim, determina o agressor que mantém a distância da vítima, veja que ele estabelece vítima e agressor. A própria linguagem já te aponta, já te criminaliza e já te condena. E se isso é parte de um juiz, de um magistrado que deveria se manter distante, porque afinal de contas, até onde eu sei, é um órgão imparcial, mas usando essa terminologia, ele passa a militar, a exercer militância dentro do processo. E isso causa estigma, isso para a pessoa que recebe, fala, não tem mais defesa. Eu já estou condenado, de fato tá. A própria linguagem que você atribui à pessoa já significa o que o juiz está pensando sobre ele. Então ele está dizendo de outra forma. Então me parece que nós temos que abolir esse tipo de designação discriminatória que não ajuda, isso pereniza, isso transforma a violência institucional, ou seja, os órgãos do Estado estão exercendo violência contra aquela pessoa dentro de um processo, repito, cautelar, que não é um processo condenatório, que ele não pode sequer ser condenado nem absolvido. Doutor, e para finalizar, né, a confidencialidade dentro de um processo dessa monta, ela é crucial? Como é que ela deveria ser, ela deveria ser obrigatória para todos os envolvidos? Como é que funciona hoje e qual que é a ideia que o doutor tem de uma atualização nesse sentido? Hoje tem uma política para a proteção da vítima, da forma para que ela seja excluído os seus dados, o seu nome, nas medidas protetivas para que não ocorra revitimização, né? Porém, essa ideia deveria ser trazida para o homem também, porque muitas vezes a protetiva ela não se desdobra numa investigação criminal, muito menos um processo criminal. E quando você publica isso, né, de forma sistemática, para todos terem acesso, você cria uma pena permanente para aquele homem, porque as pessoas elas vivem de acordo com aquele micro-região, a micro-sociedade onde ele está inserido. Quando você divulga dados dessa pessoa como se fosse um agressor, apontando ele como agressor e tem medidas protetivas, ainda que essas protetivas posteriormente sejam revogadas, a história e o nome dele vai ficar lá, para todo mundo ver qual que é a vantagem disso, por que se faz isso, qual a razão disso, por que manter o nome desse homem lá, é para acarretar um estigma? Essa ideia subjacente, não vejo utilidade em manter o nome desse homem como agressor publicamente, sendo que ele respeitou a ordem foi revogada e não tem mais razão alguma para aquilo existir no sistema. Então eu vejo que é necessário não só excluir os dados da vítima, mas também do averiguado, do homem que sofre a restrição, sob pena de você manter esse estigma para o resto da vida dele. Doutor, muito importante todas essas considerações, né? Aqui trazendo aí muitas orientações para essa vítima, né? No caso o homem aí, que tem uma medida protetiva e que às vezes não sabe como proceder, fica perdido no meio de tudo isso, né? E o quão é importante ter essas informações sendo veiculadas, né? Por todos os canais aí de comunicação. Quero agradecer imensamente a presença do doutor aqui e pedir para que as pessoas acompanhem esse podcast
Lei Maria da Penha em Foco, lá no YouTube, também para acompanhar o Dr. Júlio nas redes sociais, não é, Dr. Júlio? Fale aí para a gente, divulgue suas redes sociais para que as pessoas possam lhe acompanhar e divulgar essas informações que são tão importantes. Doutora Luciene, quero agradecer o debate, sempre muito enriquecedor, saio sempre melhor do que eu entrei. Isso faz despertar não só o nosso senso crítico, mas temos aqui um ambiente democrático de profusão do conhecimento, da crítica, sempre de forma respeitosa. Isso é bacana. E debater com uma mulher também acho que é importante, né? Trazer essa ideia que não é um canal machista. Muito pelo contrário, nós lutamos, entendemos que a Lei Maria da Penha é necessária e que ela precisa apenas de algumas correções, algumas atualizações, como toda e qualquer lei. E quero que você continue nos seguindo, você que está chegando agora, se inscreva, junte-se a nós. Agradeço a audiência, o apoio e obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Obrigada, Dr. Júlio. Obrigada a todos que nos acompanharam e acompanhem os nossos próximos episódios. Tchau, tchau.